Eu cumprimento aos queridos e amados irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar a lição de número 8, cuja temática edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Meus queridos e amados irmãos, o texto áureo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, verso 20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe: Efésios capítulo 2, verso 20 a 22 e Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. O texto diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verso 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Verso 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Verso 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus queridos, a introdução desta temática, durante a ministração desta aula, queridos, nós estaremos estudando a forma simbólica com que Paulo ele faz alusão à igreja do Senhor, comparando a igreja com um edifício, uma construção, e para tanto ele faz uso da palavra de Deus, nos revelando coisas preciosíssimas, conhecimentos maravilhosos acerca do plano de salvação que Deus estabeleceu à sua igreja para a glória do seu nome. Queridos, nós vamos para o tópico de número 1, onde diz um edifício espiritual. Nós vamos fazer uso da palavra do Senhor e, como diz o apóstolo Pedro, se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus, ou seja, segundo a palavra de Deus. Nós iremos ler Efésios capítulo 2, verso 21, que diz: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo
no Senhor. Você pode dizer amém, queridos? Então aqui fala acerca de edifício. No passado, nós já estudamos em lições anteriores, em trimestres anteriores, que Deus estabeleceu aos filhos de Israel que construísse o tabernáculo. Então o tabernáculo era onde os filhos de Israel adoravam ao nosso Deus. Tinham ali a presença gloriosa do Senhor nosso Deus. E posteriormente, a construção do Templo de Salomão, que substituiu ali o tabernáculo. E agora nós vemos que o apóstolo Paulo, ele compara a igreja, que somos nós, que é você, que é a minha pessoa, ou seja, que somos nós somos a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele usa a expressão edifício, edifício. Então, nós somos a igreja do Senhor, somos então o edifício do Senhor. E ele precisa ser bem ajustado, e mediante, claro, a obediência à palavra do Senhor e a própria palavra operando em nossas vidas. Uma vez que nós obedecemos, nós criamos então as nossas características, a identidade da igreja do Senhor. Então, um edifício espiritual. E foi para isso que Deus então tirou toda aquela barreira entre judeu e gentio, para que fizesse um só povo e fazer todos parte desse edifício. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele é bem claro, no qual todo edifício ajustado cresce para templo santo no Senhor. Você pode dizer amém por isso? O tópico de número 2, o fundamento, apóstolos e profetas. Irmãos, que aqui há menção de dois grupos distintos. O primeiro, apóstolo. O segundo, profetas. A palavra apóstolos significa enviado, significa mensageiro, significa embaixador, significa delegado. Então este é o conceito no grego da palavra apóstolos. Enquanto que a palavra profeta, que vem da palavra hebraica navi, significa homem inspirado, porta-voz inspirado, profeta propriamente dito. E é por isso que Deus tem um zelo muito grande para com os seus profetas, os seus apóstolos. Ele diz aqui no Salmo 105, verso 15, Deus tem um carinho muito grande para com o seu povo, num contexto geral, e principalmente os seus profetas, os seus apóstolos. E a igreja, então, ela está edificada, ela está construída sobre o fundamento, ou seja, sobre os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. E nós vemos, por exemplo, que o profeta Isaías, tido como profeta messiânico, ele revelou a pessoa gloriosa de Jesus Cristo
como Messias. E isso é muito importante, porque através dos profetas nós temos o cumprimento, nós temos o relato da verdade que Jesus, ele foi o Messias prometido já desde tempos antigos, já desde a antiguidade. Jesus Cristo, ele fora prometido que viria na plenitude dos tempos, ou seja, determinado por Deus. A hora que chegasse a hora certa, então Jesus se manifestaria como o Messias. Em Isaías capítulo 53, há um relato maravilhoso que coincide em tudo com que Jesus passou na cruz do Calvário. Ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Então ele cumpriu todas as exigências que aconteceria na pessoa do Messias prometido por Deus. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, e aliás eu gostaria de adicionar um texto que não fora mencionado aqui na lição, mas o que Jesus disse para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, Lucas capítulo 24 e o verso 25, nós vamos ver que diz assim: e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha Jesus chamando a atenção. Olha Jesus dando uma ênfase nas profecias que os profetas estabeleceram. Então, quando é mencionado o fundamento dos profetas, queridos, isso dá uma autenticidade ao ministério que Jesus exerceu, ou seja, a vida da sua própria igreja está fundamentado nisso, através dos profetas. Então é muito importante, irmãos, nós lembrarmos das palavras do Senhor. E nada melhor do que nós lermos os textos bíblicos, mostrando assim a veracidade dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas e o seu cumprimento na pessoa gloriosa de Jesus Cristo e também sobre a sua igreja. Então, para nós fazermos partes disso, irmãos, nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. Desde há muito tempo, desde a minha conversão e através até mesmo dos ensinamentos que eu tive já na minha infância, eu aprendi a observar este texto de Efésios capítulo 2, verso 20, que a igreja do Senhor, ela está fundamentada, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então o ensinamento que eles deixaram, nós precisamos observar, principalmente nos últimos tempos, onde o antropocentrismo quer tomar lugar. Muitas pessoas têm falado coisas que não têm fundamento bíblico e está trazendo doutrinas para a igreja
que não tem fundamento bíblico, nem nos apóstolos, nem nos profetas. Há muitos ventos de doutrinas que acontecem, que sempre estão atingindo a igreja. Então, aqueles que estão fundamentados na palavra, e Jesus, ele dá um exemplo aqui maravilhoso com respeito a Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, ele diz assim, olha, o que eu vou comparar aquele que é obediente à palavra? Então Jesus diz assim, olha, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, uma casa edificada sobre a rocha, pode vir a tempestade que for. E aliás, amados irmãos, nesta vida surgem muitas tempestades, como essa, por exemplo, que no mundo inteiro está passando acerca do coronavírus. Muitas estruturas estão ruindo, estruturas econômicas estão ruindo, estão entrando em falência, estão fechando, empresas estão fechando, porque tudo que nós construímos, irmãos, se não tiver um alicerce, um fundamento capaz de suportar a tempestade, aquelas estruturas não vão suportar. E Jesus dá o exemplo disso. Então, o homem, quando ele constrói uma casa sobre a rocha, e faz alicerces capaz de suportar a estrutura, então pode vir a tempestade que for, pode vir a dificuldade que for. Querido, aquela estrutura irá suportar toda e qualquer tempestade. As tempestades, as dificuldades, porque é nessa hora que você vai saber se a sua vida espiritual ela está edificada na rocha que é Cristo, aleluia. É nessa hora, quando há tempestades, quando pessoas se levantam contra você, contra nós, é nessa hora que nós vamos ver se Deus está conosco ou se não está. Se você está na rocha que é Cristo, ou se você não está. Se você é de Deus ou se não é de Deus. Se Deus é contigo ou se não é contigo. Porque muitos perecem ao longo da caminhada. Muitos. Então eu gostaria que você não se desesperasse diante do que o mundo está passando e que vai passar. Mas Jesus, ele fez promessas à sua igreja. Lembra de Mateus 28, 20? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus, meu querido, está conosco, então nós temos que ter confiança que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sem mais delongas, nós vamos para o tópico de número 3. Edificados para a morada de Deus. Olha só. Então a igreja do Senhor, edificados para a morada de Deus. Vamos pegar o versículo bíblico que diz assim em Efésios capítulo 2, verso 21. Lembra, tudo que nós falarmos, fizermos, tem que estar de acordo com os oráculos de Deus, como disse Pedro, segundo a palavra de Deus. Então diz aqui o texto, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo
Santo no Senhor. Nós temos que andar, professar uma fé de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que os profetas disseram, profetizaram, aquilo que os apóstolos disseram, escreveram, usados pelo Espírito Santo de Deus, é para nós observarmos. E nesses últimos tempos, o que tem de apostasia, o que tem de falsos ensinamentos, fora da palavra de Deus, muitos tendo a sua própria interpretação. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Mas ele diz, não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo? Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Olha que coisa gloriosa! O Espírito de Deus, Ele habita em nós. Aleluia! Por isso que nós temos a comunhão com Deus. É por isso que nós sentimos a presença de Deus. É por isso que a qualquer momento nós entramos no Santo dos Santos. Nós falamos com o nosso Deus. Nós temos a liberdade, aleluias, de falar com o nosso Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. E quando nós falamos com Deus, quando nós sentimos a presença de Deus, queridos, a nossa alma se alegra. Oh, aleluias! Nós nos alegramos na presença de Deus. E não tem luta, não tem tempestade que vai nos derrubar. Aleluia, porque o Senhor, Ele nos sustenta. Nós depositamos a confiança nele, através de Jesus Cristo, seu Santo Filho. E Jesus, irmãos, prometeu estar conosco todos os dias. Durante essa epidemia de coronavírus, Jesus Cristo está conosco. Amém? Jesus, Ele está conosco. Então eu diria para você mais uma vez, olha, não temas o que está acontecendo no mundo. Existem muitas pessoas dizendo coisas que não deveriam dizer. Confie no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E para encerrar e concluir esta temática, eu gostaria de ler com você 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, Ele é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a igreja do Senhor está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Queridos, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que se você ainda não é assinante do nosso canal, assine este canal e para continuarmos a postar os vídeos, compartilhe para que em tudo o nome do Senhor seja louvado, glorificado e exaltado. A paz do Senhor com todos.
todos os irmãos.